Fala, tu que tá de plantão, seja muito bem-vindo ao seu canal Barroxo, seu canal de milhões, meu amor. E pra hoje vamos estar vendo truques de mágicas mais perigosos já revelados nesses últimos tempos, preparado para essa mega compilação de muita curiosidade. Eu particularmente eu tô, né, porque eu quero saber, eu sou muito curiosa também. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Vamos curiar junto? Então vamos lá. Começando pelo truques alucinantes. Olha só, gente. Meu Deus. Vamos ver as explicações aqui que vão ser muito intrigante, quase não sai. Vamos estar assistindo aqui no canal Fala Sério, gente. Vou estar deixando o vídeo aí na descrição pra vocês, tá? Fuga da tortura da água. Um dos truques mais famosos de todos os tempos. O truque de fuga gente, é um afogamento, a pessoa literalmente, vamos parar aqui pra conversar, a pessoa literalmente tá se suicidando. Não tem outra explicação, é pedir pra morrer. É o ser humano e é um homem, por isso que o homem vive menos. 1911 foi inventado. Colocando seus tornozelos em um quadrado de metal que os assistentes fecham ao redor dos tornozelos do mágico. Fecham e tranca com cadeado. Tem que ter cadeado, aí fica mais seguro. Meu Deus, e bota de cabeça para baixo. A tampa é travada no lugar e o mágico é deixado para escapar do tanque antes de se afogar. Nesse ponto, uma cortina é trazida ao redor do vidro para esconder o mistério da fuga do mágico. Depois de algum tempo, a cortina é parcialmente levantada, revelando o mágico se debatendo lá dentro. Assim que os espectadores começam o que acontece? A cortina começa a subir, revelando o mágico. Oh, meu Deus, ele saiu lá de dentro. Então, como ele conseguiu escapar? Bom, vamos ver como ele conseguiu escapar. Mas eu não sou mágico. Para começar, o mágico deve manter a calma antes e durante o truque, diminuindo sua frequência cardíaca para facilitar a respiração e reduzir as chances de desmaiar enquanto estiver de cabeça para baixo. Mas o então ele tá de cabeça para baixo. Os pés do mágico estão presos. Os cadeados que prendem as portas são muito reais, mas como estão trancados no lugar, o assistente remove os parafusos para fora das agora eu entendi. A tampa pode ser aberta. Mesmo com cadeado, as tampas podem ser abertas. Para se levantar, abrir as portas e respirar. Em seguida, eles voltam para debaixo d'água. Meu Deus, que sacana! Então, a cortina é baixada mais uma vez. Tá vendo? Nem tudo que você vê é real, é verdade. Para abrir facilmente. O mágico abre as portas dos tornozelos novamente. Dessa vez, gente, ele consegue. Para se puxarem tá vendo? Não se deixe ser enganado por qualquer coisa, porque existe um truque por trás. Caixa de lanças. Caixa de lança, gente. Não é com espada? Um momento real de perigo envolve o assistente de um mágico entrando em uma caixa de papelão que é perfurada. Meu Deus! Imagina se fosse de verdade, ninguém ia resistir, né? Velocidade alarmante. Mas assim que o público começa a suspeitar de por que nada foi perfurado diretamente para baixo da caixa, o mágico subverte as expectativas, fazendo uma inserção final. Ele mergulha uma lança diretamente para baixo, fazendo impossível que a pessoa dentro da caixa evite o golpe. Mas então as lanças são removidas e o assistente e tá vive aí sem nenhuma sequela. Que deve deitar o mais plano possível dentro da caixa, debaixo de duas abas de borracha fortes, escondidas ao longo da base da caixa. Essas abas redirecionam as lanças que chegam muito perto. Olha como é feito esse truque. A lança final direcionada para baixo é esfaqueada na caixa mais lentamente do que as outras, dando ao assistente tempo para virar de costas e ver de onde está vindo. Então, meu Deus! Mas é perigoso essa que vem de cima? Finalmente o assistente sai e a caixa é aberta para revelar. Meu Deus! Com as abas protetoras de borracha cobertas por uma camada de papelão, ninguém suspeita de nada. Ninguém suspeita, eu não suspeitaria. Espadachim de olhos vendados. Melhores para manter os públicos em seus assentos. Esse aqui tem uns que eu nunca nem ouvi falar, gente. No topo da cabeça de alguém. Especialmente quando o mágico está com os olhos vendados. Normalmente esse truque faz com que o mágico envolva várias camadas de gaze branca sobre os olhos, seguidas por uma camada de fita. Eita, pega, bota a fita, bota gases, bota tudo. E com o abacaxi na cabeça, fazem um show de poderes extrasensoriais. E então,
Bem na hora certa, o abacaxi é cortado no meio, sem nenhuma decapitação. Oh, meu Esse truque Deus. de cair o queixo é enganosamente simples, envolvendo apenas um pouco de ilusionismo. Quando o mágico está enrolando a cabeça, eles deixam a fita mais solta do que parece. Isso significa que, ao enrolar a folha de papel alumínio ao redor da cabeça, eles podem sutilmente puxar a gaze e a fita abaixo dos olhos. Quanto à folha em si, Meu existem Deus, duas eles opções. puxam, Pode usar uma gente. folha Que de alumínio com sacana. pequenos orifícios, invisíveis para o público, que permitem a passagem de luz o suficiente para ver. Ou eles podem Eles usar uma película prateada de um lado, como se enxergam. fosse um espelho Bom unidirecional. Para a saber. última opção, o mágico mostra inicialmente ao público duas dessas folhas de filme unidirecionais pressionadas uma contra a outra, para que pareçam a folha comum. Mas quando eles são colocados na cabeça, uma parte é puxada mais ao redor para se separar da outra. E aí fica mais Permitindo que o mágico transparente e com a visão da visível. esquerda, o mágico é capaz de alinhar a sua mira e acertar o abacaxi, que geralmente é pré-cortado quase todo. Isso significa que ele permanece intacto até que um golpe seja desferido, para que Tá então ele vendo? quebre de forma limpa e bem realista. Eu gostei de Desde que o saber, viu? mágico faça um golpe de Agora, forma quando eu convincente, tiver a num cada truque de precisa mágica, ser vem, daí eu vou espetacular falar e pra todo seguro. mundo em público. E aí estraga a apresentação. Em festas infantis de todo mundo, engolir balões é um Meu truque de Deus! aparência bem legal. que, na Engolindo verdade, balão? não requer Oh! engolir nada. Oh, O meu segredo é Deus. pegar um balão não inflado e perfurá-lo até o final 2 vezes com uma agulha, criando 4 pequenos orifícios. Isso ainda vai permitir que o balão seja inflado, pois o ar só vai Olha! vazar lentamente. Uma vez que é totalmente inflado, o artista pressiona a ponta perfurada contra a língua e começa a Ah! empurrar o balão na boca, rolando ele Minha para dentro de si mesmo para torná-lo o menor possível. gente! Conforme ele esvazia, o posicionamento cuidadoso do corpo cria a ilusão de que está sendo engolido. Às vezes, Esse o aqui artista é traz o muito balão de legal. volta, inflado mais uma vez. Isso geralmente envolve uma troca astuta do balão vazio por um outro parcialmente inflado, com uma ponta amarrada que é pequena o suficiente para se esconder na mão durante a troca. Esse novo balão também será pré-perfurado, para que quando o mágico criar um selo hermético dentro de sua boca, ele possa inflá-lo sutilmente, soprando o ar nos pequenos orifícios. Mas dá pra Outros usam soprar pequenas assim? Esses bombas balões são escondidas em mó suas mangas difícil de para inflar o encher. balão de outra extremidade, que são fáceis de esconder, pois o Ah! truque chama a atenção para a boca. Engolir balões é um truque realmente É impressionante, bem mas não tente legal. fazer com o nariz entupido. E Caso contrário, genial você quem pode engolir o inventou. balão sem querer de verdade. E Engolir as espadas. espadas? Engolir Existem duas espada. maneiras de abordar o clássico truque de mágica de engolir espadas. A primeira, e menos impressionante, é usar uma espada falsa. Elas É, tem parecem espada reais para o público, falsa. mas são projetadas para rolar contra a língua quando pressão é Meu aplicada, como Deus, aquelas enrola contra a pulseiras que se enrolam quando você bate na língua. pulsa. Embora isso Essas pareça pulseiras eram eficaz, muito os melhores legal. profissionais engolem Todo mundo espadas queria de ter uma verdade, pulseira dessa. mas não do mesmo jeito que você ou eu engolimos a comida. O delicado processo envolve relaxar o interior da garganta e posicionar com muito cuidado o corpo para garantir uma passagem livre. São necessários anos de prática para aprender a relaxar o esfíncter esofágico superior, Meu um músculo Deus. normalmente involuntário na parte superior do esôfago, para conseguir suprimir o reflexo de vômito. Sem falar que aprender a alinhar perfeitamente o corpo para evitar qualquer dano Minha aos gente, delicados isso aqui é um revestimentos internos. perigo. A calma total deve ser mantida durante todo o Ai, dá processo uma de agonia empanturrar só para de baixo e puxá-la imaginar. para fora. Até uma mão trêmula pode danificar não apenas o revestimento do esôfago, mas também o coração. Se eu tiver. Pois a espada está se movendo a milímetros deles. Embora pouquíssimos dos truques nesse vídeo sejam seguros para tentar, é melhor deixar as espadas para os profissionais. Ai, meu Deus, que agonia. Cortando ao meio. Cortando ao meio, ele é bem legal e bem antigo, né? 1800? Oh, meu Deus. Muito tempo. Um assistente disposto se deita dentro de Dentro uma da longa caixa, madeira. e A aí tampa é da caixa cortada. então fechada. E o mágico, usando uma serra ou algo do Sim. tipo, corta o assistente ao meio. Oh, meu Mas não Deus, a assim. mulher foi A assistente não cortada. está em agonia. E de alguma forma ela ainda consegue mover os pés. Ela consegue fazer isso até mesmo quando as duas caixas estão afastadas uma da outra. Mas Verdade, como que é Bom, é possível? bem simples na verdade. Quando a assistente se deita na caixa, não são suas pernas que saem do outro lado. Outro Oh, assistente já meu está Deus, espreitando tem tudo, outra com as pernas pessoa puxadas para a parte do lá. corpo, prontas para esticar quando a primeira assistente subir. A primeira assistente enfia as pernas debaixo de si mesma, ou puxa até o peito. Tá Enquanto vendo? É senta usado na duas caixa pronta para cortar. pessoas, Após o gente. corte, geralmente são inseridas 2 lâminas de metal na caixa, apresentada como demonstração de que as duas metades estão separadas. Os mágicos modernos se basearam nessa ideia, montando o truque da maneira clássica, mas impressionando a todos abaixando as paredes Ai, da caixa gente. antes que o corte começasse.
Nessa versão, em vez de deitar de costas, o mágico deita de frente. Isso Sim, permite que eles gente, coloquem os joelhos literalmente sobre o corpo em um coloca compartimento as pernas escondido de uma dentro forma da mesa. ali que E deixa meio contra um que... fundo preto, parece muito mais fina do que realmente é. Depois que a lâmina de serra Gente, desce, as duas metades podem ser separadas para um efeito muito impressionante. Alguns mágicos levaram essa ideia um passo adiante, parecendo olha caminhar só enquanto como é são que cortados feito. ao meio. Essa É bem ilusão. aterrorizante testemunhar isso, mas é apenas uma questão de posicionamento do corpo. Muito A legal e ilusão é genial, criada né? curvando Ao o mesmo corpo tempo, dentro é de uma muito roupa inteligente. especialmente preparada, geralmente equipada com armações de suporte de metal, Andando de ônibus? E tem esse Se truque você de estivesse mágica? Eu não esperando o sabia. ônibus e aparecesse um com um cara pendurado no telhado desse jeito, Como é assim, provável que gente? você ficaria um pouco confuso. Mas foi bem isso que algumas pessoas viram em Londres em 2013, quando o mágico britânico Meu Dynamo aparentemente desafiou a gravidade em um dos Deus! icônicos ônibus vermelhos da Como que cidade. ele faz Só que por isso? mais sobrenatural que isso tudo possa parecer, Dynamo apenas conectou uma estrutura de metal ao ônibus, que passava através de um braço falso e em sua roupa dessa maneira. Isso era forte o suficiente para suportar o Gente, seu peso, com o seu braço direito real escondido dentro das suas roupas, permitindo que ele muito impressionasse os legal. espectadores que não conseguiram descobrir o segredo. Maçã Maçãs e e flecha. flecha. Entre os espetáculos incríveis que o mágico belga Aaron Crow oferece, um em particular se Oh, meu destaca. Deus. Ele envolve maçãs, arcos e flechas. E como você vai ver, um truque muito inteligente. Primeiro, o mágico pega uma maçã, corta o caroço e coloca um anel dentro, antes de Como encaixar o assim, caroço de gente? volta. Em seguida, ele seleciona um participante para ficar no centro do palco, segurando a maçã apoiada em uma bandeja em cima da cabeça. Na parte de trás do palco, o mágico revela um alvo e Sim. sugere que ele pode atirar na maçã e acertar o alvo. Então, para a surpresa do público, Crow faz exatamente isso. A maçã se parte quando a flecha atravessa ela e cai bem no meio do alvo. Só que o mais incrível de tudo é revelado quando a E aí flecha tem o atravessa a anel. maçã e recupera o anel, prendendo ele contra o alvo. Parece bom Sim, demais pra e ser qual o verdade, segredo? não é mesmo? Bom, isso porque realmente é. E aqui tá o porquê. Pra começar, a flecha não é de verdade. Na verdade, é um pedaço de elástico que parece uma flecha quando E esticado. é... Mas assim que é solto, é puxado para dentro do arco, escondendo ele. Assim que isso acontece, um mecanismo acionado remotamente balança uma faca previamente escondida dentro da Meu bandeja que Deus! segura a maçã, movendo-se rápido demais para ser facilmente vista. Essa faca está em uma dobradiça Gente, e corta como que direto a fizeram maçã, isso? fazendo parecer que uma flecha passou por ela. Então, de dentro de uma fenda escondida no alvo, uma flecha com mola é liberada, movendo-se Gente, para é fora, tão dando a rápido. impressão de que a flecha Gente, isso é tão rápido, o momento que eu não sei se as pessoas estão concentradas, não sei como é que funciona o ilusionismo, mas que a pessoa nem percebe. Olha todo, tem uma faca que corta a maçã, que a flecha se esconde, que a outra flecha é cabuloso. e corta direto a maçã, fazendo parecer que uma flecha passou por ela. Então, de dentro de uma fenda escondida no alvo, uma flecha com mola é liberada, movendo-se para fora, dando a impressão de que a flecha acabou de entrar no alvo. Mas e como que o anel fica na flecha no alvo? Bom, quase imediatamente após colocá-lo dentro da maçã, Aaron empurra o anel para o É outro lado, muito usando o caroço, interessante. sorrateiramente pegando de volta em sua mão, quando ele revela o engolindo lâminas. Engolindo lâminas. Enquanto alguns truques dependem de espetáculos grandes e explosivos, outros mantêm o público em seus assentos, criando uma verdadeira sensação de medo pelo corpo do mágico. E é Ai, precisamente meu esse Deus, o caso que do truque agonia só engolir de navalhas ou pensar que lâminas, esse homem tá criado engolindo pelo mágico lâmina. japonês Tamba. Sua performance de roer as unhas envolve primeiro engolir várias Ai, lâminas de minha barbear, cara de que agonia. demonstra serem reais ao pedir Não, um voluntário calafrio. para cortar papel com uma delas no palco de antemão. E depois de engolir a primeira remessa, ele mostra a língua para o público, provando que tudo desceu pela garganta, antes de pegar um punhado de mais uma dúzia. Para o horror de seu público, ele engole tudo isso também. Meu e os lava Deus! com uma dose de absinto verde. Finalmente, ele coloca um monte de barbante vermelho na boca, colocando ele para dentro, e então ele faz o impossível. Ele puxa a ponta da corda Meu e ela Deus, sai, ele tira a enfiada em lâmina? mais de uma dúzia de lâminas de barbear, todas em Com intervalos que perfeitamente mágica espaçados. é É um essa, truque gente? realmente incrível, mas ele realmente engoliu todas aquelas lâminas e amarrou todas elas na corda dentro Eu não do seu faço a próprio mínima corpo. ideia. Infelizmente, ou devo dizer felizmente, dependendo do quão medroso você é, a resposta é não. As Ah, primeiras meu lâminas Deus, de graças a barbear que Deus. Tampa parece engolir são de fato reais, embora provavelmente desgastadas para impedir que o truque seja muito perigoso.
quando seu voluntário corta um pedaço de papel para demonstrar a nitidez das lâminas. Ele puxa o papel com força para que até mesmo uma lâmina sem corte possa cortar com facilidade. Então, quando as primeiras lâminas são colocadas em sua boca, ele faz um grande show a engoli-las. Mas, na verdade, ele apenas as move para uma de Meu suas Deus, bochechas. ele coloca Quanto a um nas enorme punhado bochechas. de lâminas, ele sutilmente as move para outra bochecha. Essas novas lâminas não são nem um pouco afiadas. Na verdade, são lâminas falsas projetadas para esse propósito. São e são lâminas totalmente seguras. falsas. Quando ele toma um gole do absinto verde brilhante, é provável que seja apenas água com corante alimentar. Ele cospe sorrateiramente as lâminas de verdade. Graças à coloração do líquido e à semi-opacidade do vidro, apenas o espectador mais perspicaz Nossa, será é muito capaz de legal, identificar né? as lâminas agora no fundo. Quando Tamba coloca o barbante na boca, na verdade ele enfia no lábio superior. A corda que o público vê enfiada nas lâminas foi amarrada a elas o tempo todo. Ele só estava escondendo atrás dos dedos quando colocou as lâminas falsas na boca. Um truque realmente magistral, não é mesmo? Agora, isso que eu chamo de um truque Meu afiado. Deus, que truque é esse, babadeiro? Empalado. Outro Embalado. truque que preocupa o coração do público é a ilusão do empalamento. Empalamento, Esse truque envolve gente. uma assistente aparentemente desafiando as leis da física ao ser equilibrada na ponta de uma espada. Muitas vezes, o efeito é enfatizado pelo mágico girando a Gente sua do assistente, céu. o que de alguma forma não O espeta ser a humano assistente vai como além um com a sua espetinho de churrasco. imaginação. Isso Até é que, de repente, a assistente dá um incrivelmente. solavanco para baixo e a lâmina da espada atravessa sua barriga. A assistente parece morta e o mágico dá mais uma volta para provar que a espada passou direto. Mas então, para o alívio de seu público, o mágico levanta sua assistente da lâmina e eles voltam E a tá viver, e sem viva, nenhum buraco no vivinha em torso. Mas folha. como isso é possível? Bom, o segredo desse truque está na roupa da O assistente. que ela tem na roupa? Geralmente escondida sob uma roupa fofa, a assistente usa uma espartilha com uma placa robusta embutida nas Olha costas, só, como se fosse uma gente. porta para a espada entrar e se encaixar. Quando for a hora certa, a espada se retrai Mas parcialmente em uma espada base oculta, parecendo perfurar as se costas da retrai, assistente. Enquanto isso, perfura na as frente da espartilha, costas. um poste telescópico com mola se estende quando ativado, fazendo parecer com que a espada atravessou Tá ela vendo? direto. Quando é hora de soltar a assistente, é o mesmo processo, só que inverso. Aham, com a agora eu assistente geralmente entendi. pressionando a ponta da espada com a mola de volta ao espartilho. Algumas variações mais Legal. extremas desse truque utilizam enormes brocas rotativas que parecem cavar o peito da assistente. Meu Esse é um Deus, pouco que diferente, doido. pois envolve a artista sendo amarrada a um aparelho que fica na frente da broca, com a frente do corpo coberta da vista. Enquanto o corpo da artista está escondido, uma ponta de broca falsa, que gira mecanicamente em sincronia com a broca Tá grande, vendo? é presa à frente do traje do artista, geralmente Galera, magneticamente. é O artista genial. é então travado na ponta da broca atrás dele, com a mesma técnica de placa traseira reforçada do espartilho, como o clássico da ilusão do empalamento. Enquanto a broca parece continuar girando Oh, no meu corpo do Deus! artista, na verdade está sendo retraída em sua base, enquanto o artista pressiona a tampa na frente dele. Isso faz parecer que a broca passou Legal. pelo artista e depois pela capa. Como espetáculo final, o artista é levantado no ar e então girado pela broca, Legal. antes de ser baixado e coberto mais uma vez. Depois de remover o que estava cobrindo ele, a broca se retraiu milagrosamente do seu corpo. Ou, em outras palavras, a outra assistente levou sorrateiramente para debaixo de um pano, enquanto o público estava distraído e em espanto. Regurgitação de sapo. Regurgitação de David Blaine, o sapo. mundialmente famoso ilusionista e artista de resistência, está bem acostumado a uma performance bizarra. Um dos truques mais estranhos dele é engolir um sapo antes de Você tá regurgitar brincadeira? momentos depois, totalmente livre de danos. Ele Normalmente, ele isso é engole acompanhado os... por algo conhecido como jorrar água, onde Blaine Que momentaneamente ser humano se é esse, transforma em uma gente? fonte de Ele água engole um decorativa, sapo. esguichando Sim, uma sim. enorme quantidade de água de Parece sua uma garganta. piada, É com certeza um sabia? espetáculo estranho, mas não há como Meu negar que é bem Deus. impressionante. Então, qual Olha é o truque só. aqui? Bom, se você está esperando que eu diga que os sapos Como não são que de ele- verdade, ou que eles escondem na manga, que isso ele está tá longe de ser engolindo. verdade. O segredo é o que é verdade. Acontece que após anos de treinamento, David Blaine se tornou um mestre da regurgitação, aprendendo a controlar com precisão os músculos da parte inferior de seu abdômen. E junto de uma grande quantidade de água antes, ele pode criar uma pressão de água subindo bem forte na parte inferior do esôfago. Meu Isso juntamente com Deus, ele habilidades de desafiar o seu ele reflexo bota de muita vômito e água. conseguir abrir voluntariamente o esfíncter esofágico superior permite que Como, Blaine segure o gente? sapo no meio do esôfago. Isso evita que ele caia em seu estômago. Meu. Então, usando o que é essencialmente um vômito altamente controlado, Blaine regurgita o sapo, juntamente com uma enorme quantidade Gente, de água. ele é Agora você pode um estar se homem... perguntando, por que raios Gente, ele alguém segura faria o uma coisa sapo dessas? no meio A única do resposta é que é esôfago. tudo culpa da... Eu tô furadeira na cabeça. chocada.
Nos últimos Eu anos, tô vários literalmente artistas chocada, começaram a realizar paralisada um truque diante assustador, disso. que parece usar Foi a melhor ferramentas de elétricas todas. broca em funcionamento Perfurando contra a cabeça, por um tempo gente. desconfortavelmente longo, evitando de alguma forma se danificar. Que isso, Mas a meu razão Deus? pela qual eles não sofrem danos é muito simples. Os artistas usam brocas achatadas, que Gente, são o pessoal completamente pressando rondas, uma o que broca na significa que não cabeça. podem agarrar ou rasgar a pele. Maluco. Enquanto estão girando, os Você tá artistas maluco? tensionam seus braços e usam expressões faciais E intensas tinha que ouvir para essa criar coisa. um grande Tinha show de que parar o pressão truque de contra suas mágica, tinha que têmporas. parar o Mas show apesar e da perguntar aparência, se ele eles tá realmente maluco. pressionam bem levemente, o que significa que não há absolutamente nenhum risco de se machucar. Alguns dão um passo adiante, enfiando a broca no nariz ou na garganta, o que ao contrário do resto do ato, é totalmente de verdade. Eles usam os mesmos princípios dos engolidores de espadas para alinhar o seu esôfago Meu para um Deus! movimento suave e seguro. No entanto, embora a broca nunca gire durante essa parte Que mais isso? perigosa do truque, eles geralmente a acompanham com alguns efeitos sonoros para fazer parecer que está Meu girando. Deus, Parece um eles pouco enfiam desnecessário, uma mas talvez os broca dentro mágicos de sejam si. obrigados a cumprir o mínimo de enganos por ato, que o resto de nós não conhece. Bom, de qualquer forma, eu não preciso nem dizer que mesmo que você ache que a sua broca está cega, não tente isso em casa. Loucura da motosserra. Loucura da Embora a motosserra. maioria Olha dos só o truques que eu nome, cobri já até agora começa um possam ser nome realizados por qualquer cabuloso. pessoa com bom dinheiro para investir nos materiais, esse próximo é um pouquinho mais complicado. Não porque Vamos ver a infringe as leis da complexidade física ou desse algo assim, aqui, mas né? porque Que requer diz um que é um tipo pouco mais único de complicado. assistente. Vamos ver o nível Iniciado pelo de ilusionista Kevin James. Esse truque começa de repente com um Com- cientista maluco cortando seu assistente Vai, de jaleco branco ao esquece. meio, enquanto ele está empurrando uma mesa no palco. Vamos lá. Tudo à vista de todos, sem ocultação aparente. O personagem cientista, então, sustenta o torso decepado de seu assistente e o gira, enquanto move as mãos. Provando Meu que ele Deus, está como é bem isso? vivo. Mas então, de alguma forma, as pernas começam a se mover também, apesar de estarem separadas. Como é Para que é completar isso? o Essa efeito, mágica? o torso Explica se eleva logo. e o cientista passa a mão por baixo, provando que a parte inferior do corpo está realmente destacada, e não apenas escondida em algum lugar. Em seguida, o torso é colocado em uma plataforma inferior, enquanto as pernas caminham para fora do palco. Outra assistente então reaparece, carregando as pernas de volta e as coloca atrás do tronco. Em seguida, as pernas e o torso são levados para fora do palco enquanto o cientista apresenta um grampeador ameaçador para o público. As pernas e o torso voltam a se encaixar, e antes que o público possa respirar, Gente, eu o tô cientista muito maluco curiosa pra grampeia saber as como é pernas que é e o torso, isso. que se levantam e começam a dançar. É um negócio bem maluco, com uma explicação ainda mais maluca. Esse truque é possível devido ao fato de que o papel do torso é assumido por alguém que realmente não possui a parte inferior do corpo, transformando uma desfiguração infeliz em uma fonte de espanto. O assistente de torso é rodado, empoleirado no topo das pernas. Essas pernas feito por uma pertencem a pessoa outra realmente de que não tamanho tem, normal, gente. cuja parte superior do corpo está escondida dentro da mesa. Isso explica como as pernas e a Olha parte superior do corpo são que é capazes de se mover feito. separadamente, depois que a motosserra falsa passa entre eles. Quando as pernas saem do palco, uma assistente reaparece carregando um par de pernas falsas em calças idênticas para se apoiar atrás do torso. Então, quando as pernas e o tronco são temporariamente deslocados, eles são trocados por outro assistente de máscara cirúrgica de Tá aparência vendo como é vagamente que é semelhante, feito, em uma gente? roupa idêntica. O assistente de máscara cirúrgica trocado se posiciona de uma maneira que parece que ainda está cortada ao meio, antes de mudar de posição para deitar de costas, pronto para E aí, comemorar se em uma dança levanta animada. e Caramba, tará, depois de toda essa magia surpresa. maluca, acho que todos podemos fazer uma reverência muito merecida. E já deixa o seu gostei, ficamos por aqui com o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente, pra sempre você estar recebendo aí os nossos vídeos. Ativa o sininho, tá? Você só recebe os vídeos quando você ativa o sininho e se inscreve no canal. E já comenta muito aí qual truque de mágica que te pressionou demais. Então fui, até o próximo vídeo e aquele tchau, tchau!